Uma boa noite para quem nos acompanha nesta sexta-feira, dia 6 de dezembro. Eu sou Isabela Milano e hoje continuamos a falar da responsabilidade de provedores de internet pela não remoção de conteúdos de terceiro, pauta de julgamento que ocorre no STF. Desta vez com a advogada, professora, mestre em Direito e consultora jurídica da Rádio e TV Justiça, Karina Zucolotto. E ainda vamos fazer aquele giro pelos tribunais brasileiros. Agora são 6 horas e 17 minutos. Estamos ao vivo também no aplicativo da Rádio TJ Minas e está no ar o Radar da Justiça. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. Sexta-feira estamos ao vivo com Karina Zucolotto, advogada, professora, mestre em Direito e consultora jurídica da Rádio e TV Justiça. Oi, Karina, uma boa noite para você. Olá, Isabela, muito bom estar com vocês aqui do Radar da Justiça, mais uma vez falando direto de Brasília. Vamos lá, os julgamentos da semana no Supremo. Pois é, Karina, hoje a gente retoma, o assunto da semana passada, isso porque o STF voltou a divulgar a responsabilidade de provedores de internet pela não remoção de conteúdo de terceiros, mesmo sem ordem judicial. A análise ela ocorre no julgamento da constitucionalidade do artigo 19 da lei conhecida como Marco Civil da Internet. O ministro Dias Toffoli, que é relator de um dos recursos extraordinários, concluiu ontem a leitura do voto e defendeu que provedores de internet podem ser responsabilizados por não removerem conteúdos de terceiros, desde que sejam notificados para isso sem a necessidade de uma ordem judicial. Para isso, E o ministro considerou, inclusive, que o artigo 19 do Marco Civil da Internet é inválido. Ele sugeriu uma interpretação de acordo com a Constituição Federal de 1988, para o artigo 21 da mesma lei. Eu queria que você explicasse para a gente qual é essa interpretação. Antes da gente falar qual foi essa interpretação, Isabela, é importante a gente explicar um pouquinho o que é essa interpretação conforme a Constituição. Sim. Então, muitas vezes a gente já se deparou com situações em que uma determinada lei, ela dá margem para 2 interpretações, 3 interpretações, a aplicação de forma diferente para um ou outro juiz. Isso acontece, não acontece? Sim. Então, quando essa norma tem ela é plurissignificativa, como a gente diz no direito, uma norma, segundo o ministro Carlos Aires Brito, polissêmica, que exige que uma interpretação seja a eleita como a mais correta, e aí busca-se o Supremo Tribunal Federal para que dê essa interpretação conforme diga de que maneira aquele dispositivo da lei deve ser interpretado, nós temos um pedido de interpretação conforme a Constituição. Então, olha só, o ministro Dias Toffoli, no voto dele, ele disse que o artigo 19, que exige ordem judicial para que os provedores de aplicativos, provedores de internet, redes sociais, retirem os conteúdos ofensivos do ar, seja feito mediante ordem judicial, ele falou, não, isso é inconstitucional. Sim. E a regra que vai prevalecer agora é de que não é necessário ordem judicial. Vai prevalecer a regra do artigo 21. Mas o artigo 21, ele deve ser interpretado e lido de uma outra maneira e não apenas da forma como ele está escrito. Então vamos lá. O que diz o artigo 21 da lei de 2014, que é o Marco Civil da Internet? Ele diz assim, o provedor de aplicações de internet que disponibilize um conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado de forma subsidiária pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização dos seus particulares, de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado, quando, após o recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo. Então, veja, só haverá responsabilização do provedor de internet quando ele for notificado extrajudicialmente um comunicado simples da pessoa ofendida daquele material, que de acordo com a leitura do 21, que violar a sua intimidade, contiver cenas de nudez
ou de atos sexuais de caráter privado. Mas o ministro disse: não, vamos ler esse dispositivo agora de uma forma mais ampla. Então, aqui, para dar interpretação conforme a esse artigo 21 e fazer dele a regra de que não precisa ordem judicial para retirar o conteúdo da internet e com uma notificação extrajudicial, se o provedor não o fizer, será responsabilizado, deverá indenizar se houver dano moral ou dano material, ele deve ser adotado como regra. Então, o ministro disse que tem que deixar claro que a proteção assegurada pela norma, o artigo 21, não vai ficar restrito aos direitos ligados à intimidade e dignidade sexuais, porventura ofendidos pela divulgação não autorizada, seja dessas imagens e vídeos contendo essas cenas de nudez. Vai também se restringir, veja, na verdade não se restringir, mas a norma também deve alcançar a proteção de todos os direitos fundamentais no meio ambiente digital, como, por exemplo, a vida privada, a honra, a imagem, porque todos eles são decorrentes da dignidade da pessoa humana como um valor fundamental do Estado Democrático de Direito, está lá no artigo 1º da Constituição. Sim. Então, o artigo 21 vem a ser a regra, não precisa de notificação judicial, basta uma notificação extrajudicial da parte ofendida para que aquele conteúdo seja retirado. Não sendo retirado, aí sim cabe indenização caso houver dano moral ou material. Pois é, Karina. E ontem o ministro Dias Toffoli ele criticou exatamente a imunidade das plataformas digitais que é conferida pelo artigo 19 do Marco Civil da Internet. Segundo ele, esse artigo ele limita a responsabilidade civil das plataformas. É isso, né? O ministro Dias Toffoli ele entendeu que as plataformas elas somente seriam responsabilizadas se e somente se não cumprissem a ordem judicial determinando a remoção, caso o artigo 19 continuasse a produzir os seus efeitos. Então, se não houvesse o artigo 19, não haveria responsabilização, essas empresas estariam imunes a qualquer alegação de eventual dano moral ou material decorrentes de uma omissão ou de uma inércia. E para afastar essa imunidade, o ministro acaba declarando o artigo 19 inconstitucional por ser uma medida desproporcional, Isabela. Isso porque ele disse o seguinte: seria um ônus muito grande para a pessoa ofendida que teve aquele conteúdo lançado na rede, ter que buscar um advogado, entrar em juízo com uma ação para pedir a remoção do conteúdo, aguardar o provimento da ação e ainda ter, num último momento, que esperar que o provedor cumprisse a ordem, para tão somente aí parasse de ocorrer aquele dano. Então, para o ministro Dias Toffoli, que vamos enfatizar isso bastante, só foi o voto dele lançado até o presente momento. Então, para o ministro Dias Toffoli, a notificação extrajudicial bastaria para que o provedor fosse responsabilizado por eventual conteúdo que ofendesse a intimidade, a vida privada, a imagem ou a honra dessas pessoas e que não fosse retirado do ar. Mas, no entanto, o ministro Dias Toffoli disse que há determinadas situações, Isabela, que nem mesmo notificação extrajudicial é necessária para que o provedor tome as suas providências de forma automática, vamos dizer assim. Então, ele falou sobre a responsabilidade objetiva desses provedores, que é aquela responsabilidade que independe da comprovação de culpa. Significa dizer que há determinadas situações de uma gravidade altíssima que os próprios provedores, por suas tecnologias, o ministro Luiz Fux disse, pela sua própria inteligência artificial, já seria capaz de detectar um conteúdo de natureza ilícita e fazer imediatamente a remoção daquele conteúdo, sem sequer ter a necessidade de uma notificação extrajudicial. Então, ele disse assim: especialmente em situações graves
que coloquem em risco o direito à integridade física das pessoas, seria um dos casos, situações graves que atinjam determinadas pessoas vulneráveis ou grupo de pessoas vulneráveis que gozam de especial proteção pelo Estado, por força de compromissos internacionais firmados pela União, como mulheres, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, situações que coloquem em risco o Estado democrático de direito, como a gente viu o caso do 8 de janeiro de 2023, em que as imagens eram divulgadas e replicadas numa absoluta afronta ao Estado democrático de direito, e as redes sociais nada fizeram. Então ali seria um caso que, ao meu entender, eles já deveriam ter bloqueado aquele conteúdo. Então é isso que o ministro Dias Toffoli quer dizer. As situações tão graves que eles deveriam agir de esponte própria. Situações que prejudiquem a saúde pública ou que tenham potencial de interferir na integridade do processo político-eleitoral e no equilíbrio do pleito. Nesses casos, os provedores de internet respondem de forma objetiva e independentemente de notificação. E, Karina, o ministro Dias Toffoli, ele mencionou também, mais uma vez, porque ele tinha feito isso também na sessão passada, projetos de lei como o PL das fake news, que teve a tramitação suspensa, e ele ressaltou a necessidade de regulamentação mais eficaz. Para ele, inclusive, blogs e plataformas jornalísticas devem seguir o mesmo regramento do jornalismo tradicional, né? Muito oportuna essa sua pergunta, Isabela. Justamente porque na semana passada, inclusive, quando do início do julgamento desses 2 recursos extraordinários, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele, antes de chamar e dar início ao julgamento, ele falou que o próprio Supremo aguardava que o Congresso Nacional pudesse dar andamento nesse projeto de lei para fazer uma atualização dessa legislação e regulamentação da internet no Brasil, e até então não foi feito, e que por isso ele chamou esses 2 recursos para julgamento, o que já deveria ter acontecido muito antes. Mas, dando seguimento a esse julgamento, o voto do ministro Dias Toffoli, que durou pelo menos 3 sessões, Sim. Ele disse que é preciso que haja uma regulamentação mais eficaz e que esses blogs e plataformas jornalísticas devem seguir, sim, o mesmo regramento do jornalismo tradicional, devem seguir a Lei do Direito de Resposta, que é uma lei de 2015, Lei 13.188, de novembro de 2015, e que eventuais abusos, inclusive, devem ser buscados em juízo com base nessa lei para uma possível reparação civil. Então ele disse: não existe democracia sem uma imprensa forte e livre e sem liberdade de imprensa. Mas não significa, Isabela, que essa liberdade ela seja absoluta. Não, tudo tem limite nessa vida, minha Nossa Senhora. Sim. O ministro disse: essa liberdade não vai significar uma absoluta falta de responsabilização dos órgãos de imprensa e jornalismo. E tanto jornais e empresas de rádio e TV que abusam dessa liberdade, a gente tem os remédios judiciais para sanar esse vício, vamos dizer assim, que é o direito de resposta e a reparação civil, e a mesma forma deve ser utilizado para coibir esses abusos e essas potenciais violações de direitos fundamentais, intimidade, privacidade, imagem e honra das pessoas em plataformas digitais e blogs jornalísticos também. Karina, para a gente encerrar, o ministro ele propôs algumas exceções à regra geral. Eu queria que você falasse quais são elas, por favor. Olha só, Isabela, como a gente falou anteriormente, esses provedores de aplicativos ou de aplicações, como diz o Marco Civil da Internet, Sim. diz que eles serão responsabilizados civilmente nos termos do artigo 21, e a partir do voto do ministro Dias Toffoli, o artigo 21 ganha uma amplitude muito maior para alcançar aqueles danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiro, inclusive, mas não somente, na hipótese de danos à intimidade, vida privada, à honra e à imagem, mesmo quando houver o conteúdo, cenas de caráter sexual ou não, mas quando houver ofensa a terceiros, não é? Deve ser notificado pelo ofendido ou pelo seu representante legal, e essa responsabilidade ela vai ocorrer
se porventura o provedor deixar de promover a retirada do conteúdo, tomar as providências cabíveis no prazo razoável, que a lei não diz. E ele fala, ressalvadas as disposições da lei eleitoral e dos atos normativos expedidos pelo TSE. E no voto do ministro Dias Toffoli, numa parte dispositiva, que é o finalzinho do voto dele, bastante alongada, ele traz várias outras ressalvas em relação a diversas situações, de modo que eu diria que para se criar e formular uma tese a partir do voto do ministro Dias Toffoli será uma grande batalha para os ministros, uma vez que a proposição da linguagem simples no tribunal e de forma resumida para o resultado dos julgamentos é algo que se busca de uma forma bastante incisiva, é buscada de uma forma bastante incisiva pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Mas, de toda forma, esse foi o voto, a conclusão do voto do ministro Dias Toffoli nessa semana. Já temos 4 sessões plenárias inteiras dedicadas a esse tema. Acredito que esse será realmente o tema do ano e vamos aguardar para que na semana que vem o ministro Luiz Fux vote naquele outro recurso em que o Google também foi condenado a pagar uma indenização a uma professora que teve lá uma comunidade criada no Orkut contra essa professora e ali esse meio de comunicação serviu para gerar diversas ofensas contra essa professora e ela entrou na justiça para buscar a indenização e o Google não quer ter que pagar essa indenização. Então, esse julgamento, esse recurso extraordinário da relatoria do ministro Luiz Fux deve começar a semana que vem e aí depois dos 2 ministros relatores votarem, passa-se a votação dos demais ministros. Quero acreditar que até o dia 19 de dezembro, Isabela, e quando então encerram seus trabalhos no Supremo Tribunal Federal, começando o recesso do período de Natal, esse julgamento seja concluído. Mas a gente vai trazendo as novidades aqui direto de Brasília para vocês. É isso, Karina Zuccolotto, advogada, professora, mestre em Direito e consultora jurídica da Rádio e TV Justiça. Nos falamos na próxima sexta-feira, sempre acompanhando as últimas decisões do Supremo Tribunal Federal e a seguir no próximo bloco um giro pelos tribunais brasileiros. Radar da Justiça. 6h35, vamos agora saber o que é destaque nas cortes do Brasil. Tribunal Alagoano investe em energia solar e deve economizar 6 milhões de reais por ano. Lígia de Matos. O Judiciário de Alagoas investiu 29 milhões de reais em estruturas para a captação de energia fotovoltaica. O objetivo é suprir a demanda por eletricidade em todos os 103 prédios. Com a perspectiva de economia de 6 milhões anuais, em até 5 anos, o investimento terá sido pago. A usina fotovoltaica do Judiciário de Alagoas, localizada em Delmiro Gouveia, é a maior do setor público no estado, com 6 mil placas solares. Alunos da APAI de Palmas, no Tocantins, participam do projeto Por Dentro do Palácio da Justiça. Mércia Lívia. O Tribunal de Justiça do Tocantins recebeu a visita dos alunos da APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Palmas. O encontro, marcado por integração e aprendizado, selou a importância de ações inclusivas e de acessibilidade dentro do Poder Judiciário. Durante a visita, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer as instalações da sede do Judiciário e o Tribunal Pleno, onde os 12 desembargadores se reúnem para julgar processos. Os participantes procuraram utilizar ainda técnicas de linguagem simples em sua comunicação com os alunos e professores da APAI. Justiça do Distrito Federal conquista diamante pelo 6º ano consecutivo no Prêmio CNJ de Qualidade. Cristina Mara. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios conquistou pelo 6º ano consecutivo o Prêmio CNJ de Qualidade na categoria Diamante. Neste ano, a classificação considerou tanto a nota de corte atingida pelo tribunal, quanto a posição no ranking. O tribunal alcançou 87,5% dos requisitos. O Prêmio CNJ de Qualidade foi criado em 2019, em substituição ao Selo Justiça em Números, implantado desde 2013. Ação de conciliação continua no Espírito Santo. Destaque de Cid Marcos. As pautas de conciliação promovidas pela Justiça Capixaba acontecem na próxima semana em Guarapari para processos de diversas áreas. No município, os descontos negociados
serão de no mínimo 40%. Qualquer pessoa com processo judicial em andamento na comarca pode procurar atendimento, inclusive nas situações em que há sentença proferida em fase de execução, com bloqueio de valores em conta ou penhora de bens. 6 horas e 37 minutos, o Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa no canal da TV TJ Minas no YouTube. Uma ótima noite e ótimo final de semana.